E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho desta quarta-feira. Estamos vivendo a primeira semana do Advento. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, primeira semana do Advento, vivendo com intensidade, com fé, com amor, com grande esperança em nosso coração, este tempo do Advento, esperando o Senhor que vem ao nosso encontro, o menino Deus, o Verbo que se faz carne e habitou no meio de nós. Jesus, nosso Deus, em meio a nós, veio para nos salvar, para resgatar a todos nós. E nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus não é indiferente a ninguém. E ainda hoje se preocupa, tem compaixão, olha à sua volta e percebe. Nós vemos no Evangelho que o quê? Que Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e ali se sentou, e numerosas multidões se aproximaram dele. E essa multidão estavam levando ali as pessoas, os coxos, os aleijados, os cegos, mudos e muitos outros doentes. A importância de levarmos os outros a Jesus, de rezarmos uns pelos outros. E Jesus é indiferente a essas pessoas. O que diz o Evangelho? Ele os curou. As pessoas colocaram esses doentes aos pés de Jesus e ele os curou. Jesus que nos toca, que nos cura, que quer o nosso bem, que quer nos encher da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, mas nós temos que querer estar com Jesus, estar aos seus pés, ouvindo a sua palavra, rezando sempre em constante oração,
tempo do advento é tempo de vivermos ainda uma comunhão maior com o Senhor, de rezarmos mais, de prepararmos bem o nosso coração para acolher este Senhor que vem, e vem para nos curar e vem para salvar. E Jesus fala o quê? Que ele tem compaixão. Ele fala aos discípulos: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão aqui e não tem nada para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome. Jesus se preocupa com cada um de nós. Percebe? Ele acompanha a nossa história, acompanha cada passo. E a multidão não foi pedir: Senhor, estou com fome, isso e aquilo. Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas aflições, necessidades e faz o melhor para os seus filhos e filhas. Portanto, confiemos nele, estejamos com ele e ele vai nos proporcionar o bem, o amor, a misericórdia, a paz, a felicidade, tudo o que necessitamos. Só Deus nos basta, só Ele nos basta. Nós temos que nos lembrar disso. Estando com o Senhor, temos tudo para a nossa vida. Felicidade, amor, alegria, paz. Creia, nele está tudo isso. Se aproxime dele com grande fé. E aí a gente vê os discípulos se questionando: mas Senhor, onde que a gente vai buscar esse alimento, tantos pães? Existe uma grande multidão aqui, estamos no meio do deserto, como vamos encontrar? E Jesus falou: olha, o que vocês têm aí? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos, temos 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus pediu que as pessoas se sentassem, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Aqui, representando a Eucaristia. Jesus, que pega estes alimentos, deu graças, os partiu e os deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Que a gente dê o devido valor à Sagrada Eucaristia. Jesus que quer nos alimentar com o pão do céu, com o pão da vida, que é o seu próprio corpo, sangue, alma e divindade. Nos aproximemos do Senhor e Ele vai nos dar de comer este alimento do céu, este alimento para a eternidade, que é o caminho, nos alimentando do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Estamos com Ele, em comunhão com Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.